Oi todo mundo, eu vim fazer uma resenha quádrupla e sim, a minha franja está muito comprida, eu preciso cortar, mas meu cabeleireiro está de férias. Longa história, mas sim, eu sei que minha franja está comprida, perdão. Mas eu vim fazer uma resenha quádrupla de 4 produtos da Benefit, que são as duas tintas mais clássicas, né? Tem o clássico Benetint, esse daqui me foi enviado de graça, mas os outros 3 comprei. Esse aqui eu fui enviado pela Bora Colega Shop. O Posier Tint, que eu mostrei no meu haul de aquisições. E 2 iluminadores, o Moonbeam e o High Beam. Agora, a Benefit lançou há uns 6 meses atrás uma outra tinta coral chamada Cha Cha Tint, que eu nunca testei e que eu não tenho muito interesse em ter porque ela é mais para um lado do coral, que nem sempre é o que mais favorece o meu tom de pele. E também acabou de lançar uma nova tinta dessas, que essa eu tenho algum interesse em ter, que é o Sunbeam, que é um iluminador. Eu vou começar pelas duas tintas, porque são o que eu ando usando todo dia. Eu vou começar primeiro falando do clássico do Benetint, foi o primeiro produto, na verdade, que a Benefit lançou. Ele originalmente foi usado porque uma stripper queria ter os mamilos dela mais rosados na hora da performance. E daí surgiu o Benetint, que basicamente ele é um líquido que faz uma tinta, tem uma mancha na sua pele ou nos seus lábios, e ele aqui no tubo parece muito medonho. E os tubos de todos são iguais. É aqui um vidro, então não deixe cair no chão. E aqui, na tampa de rosquear, tem um pincel como se fosse de esmalte. Agora, a cor do Benetint, aqui, é um rosé e ele é super líquido. Mas ó, ele já começou a ser absorvido pela minha pele aqui. Então vocês vão poder ver, ele seca muito rápido e eu não espalhei muito. Quando ele seca, ele já fica bem mais discreto. Eu diria que ele fica um tom realmente de rosa e ele tem um cheiro muito forte de rosa. Muito forte mesmo, se você tem problemas com cheiros, alergia a cheiros, não é o produto pra você. Mas você tem que trabalhar com ele rápido, porque acabei de passar mais um e vamos acompanhar aqui. Você pode ver que ele já está sendo absorvido pela minha pele e eu coloquei bem em cima do outro, por quê? Porque assim vocês podem ver que a cor é muito construível. Nas minhas bochechas, no geral, eu tento não construir... Ó, já tá praticamente inteiro seco aqui, mas ainda tem um brilho molhado. Daqui a pouco vocês vão ver. Mas eu vou tentar não cortar essa parte. Ai, continua falando. Ai, então... nas minhas bochechas eu costumo usar só um e o que eu faço na aplicação dele é sorrir e colocar aqui como se fosse um certinho e espalhar. Eu coloco um pouquinho mais aqui, né, que é essa beiradinha do certo, porque é aqui que eu fico mais rosada naturalmente. A ideia dessas tintas é parecer muito natural. Então aqui nós temos, sem espalhar, pode ver que fica um rosado super forte, fica uma mancha mesmo na pele. Vai ser o diabo tirar isso da minha mão depois. Mas aqui eu vou espalhar. Coloquei um pouquinho mais aqui na minha mão e eu vou espalhar. Ó, posso colocar até mais um pouquinho. Uma coisa que eu quero dizer é que tenham cuidado quando forem usar para não estar usando uma camiseta branca, porque isso daqui tinge a camiseta e você tem que usar um tira-manchas logo em seguida se você deixou cair. Mas enfim, aqui eu coloquei só um pouquinho. Nessa área você pode ver que o rosé já é bem mais natural, que é o que eu gosto nas minhas bochechas. Nos lábios, eu amo ele. Se você tem medo de batom vermelho, mas você gosta do visual, é muito ideal. Eu, na verdade, tô usando um pouquinho dele hoje misturado com o Posier Tint. Eu tenho uma camada dele e uma camada do Posier junto pra dar um toque mais rosado, já vamos falar. Mas eu amo ele. Eu ando usando muito, muito, muito mesmo ele nos lábios, mais do que no meu rosto. No meu rosto, pra mim, que tem um tom de pele neutro e eu sou bem branquinha, às vezes eu sinto que ele pode ser um pouquinho avermelhadinho demais para o verão. Eu acho que no inverno eu vou usar mais ele. Mas com certeza é algo muito universal este daqui. Esse daqui é o mais universal de todos. Porque para negras você vai ter que construir mais a cor, mas com certeza você consegue usar. Para morenas dá muito bem, para branquinhas só um pouquinho já faz um efeito ótimo. Mas ele é a tinta perfeita para os lábios, desculpa o helicóptero passando, mas ele é a tinta perfeita para os lábios quando você quer aquele vermelho de que tá frio e que você acabou de morder os lábios. Eu amo esse daqui, eu ando usando muito, 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 muito. Eu ando negligenciando os meus batons por causa dele. O Posier Tint, por sua vez, tem uma embalagem um pouquinho diferente no ponto que o Posier Tint é transparente e aqui,
Quer dizer, o Benetint é transparente e o Posetint tem um foil. Aqui tem um lado metalizado que daí você não consegue ver quanto tem dentro. Quando você abre, você pode levar um susto, porque é um rosa super vibrante. O Posetint. Ele é um rosa super duper vibrante. E uma coisa que eu gosto muito mais nele do que no Benetint é que ele seca muito mais lentamente. Ele é uma consistência bem mais gostosa de trabalhar. É um gelzinho, não é um líquido. E ele é uma delícia de espalhar. Eu coloquei um pouquinho aqui e vocês podem ver que quase não aparece. Ele eu sinto que mancha mais dificilmente e que ele fica muito mais natural em mim, que naturalmente o tom que eu tenho meu corado é mais pro rosado que pro avermelhado. Então aqui eu coloquei o Posetint, pode ver que o tom dele demora mais pra aparecer. Mas uma coisa que eu percebo é que use só um pouco dele na sua bochecha de primeira, porque parece que com calor o rosa vem. Vamos esperar aqui que vocês já vão ver. Ó, já dá até pra ver que tá mais rosado do que há 2 segundinhos atrás. Então cuidado com esse daqui nesse sentido. Nos lábios ele é perfeito. Eu adoro misturar ele e o Benetint, porque daí fica uma corzinha de cereja nos lábios. E uma coisa, falando dos dois. Os dois têm uma duração fantástica, ideal. Eu sinto que o Posetint dura um pouquinho mais na minha pele, mas isso pode ser só eu. E são lindos, eles funcionam muito bem se você aplica debaixo da base, sem nenhuma base, sem nenhum primer, só depois do protetor solar, se você aplica depois da base. Só recomendo aplicar antes do pó, já que é um líquido, faz menos meleca e absorve melhor na sua pele para ele durar muito. Aqui o Posetint já deu pra ver. Então recomendo muito os dois, e eu acho que os dois são um ótimo custo-benefício no sentido de que eles duram muito. Pode ver, eu usei mais ou menos isso daqui do meu Benetint, usando praticamente todos os dias nos lábios ou aqui em cima. Uma coisa que nos lábios, nenhum dos dois eu gosto de aplicar direto com aplicador de esmalte que eles vêm. O que eu faço é com um dedo limpo, eu pego um pouco do produto e ponho nos lábios. O Posetint não tem cheiro e não tem gosto. Diferente do Benetint, que tem um gosto muito forte, novamente, de rosas. Às vezes me incomoda, mas eu acho que o efeito vale a pena, eu sobrevivo. Os dois são um pouco ressecantes, por assim dizer. Eles não têm nem um pouco de hidratação para os lábios. Então com certeza eu preciso de um balm ou de um gloss por cima. Os dois iluminadores. O Moonbeam foi o primeiro que eu tenho. Meu Moonbeam tá por aqui. E vou fazer os swatches dos iluminadores na mão. O Moonbeam, ele dos 4 é o menos famoso, por assim dizer, o que eu acho que é uma pena, porque ele é um iluminador lindo. Ele tem, aqui a mesma embalagem, ele é o único que tem a tampinha preta. Então, ele é amarelo e ele tem fundos rosados e ele fica lindo durante o dia. Ambos são muito facilmente construíveis, eles não duram na pele nem de longe tanto quanto as stents, né, quanto as tintas. Mas eles mesmo assim duram muito bem. São os iluminadores que melhor duram na minha pele. Aqui você pode ver o reflexo rosado. Já o Hi-Beam é um desses produtos super hyped mesmo. Hi-Beam é muito hyped. Pegou, esquece. E esse daqui é rosado com brilhos prateados. Ele é um iluminador bem menos de dia. Aqui. E ele é muito mais consistente que o Moonbeam. Aqui eu fiz um swatch gigante. Já que eu fiz o swatch gigante dele aqui, ó, você pode ver bem o Moonbeam. Vou pegar um pouco dele pra fazer um swatch aqui de baixo. Mostrando, ó, só um pouquinho do Moonbeam. Olha só que reflexo grande que ele dá aqui. É bem ban na sua cara o reflexo. Quer dizer, do Hi-Beam, desculpa, é bem ban. Coloquei forte aqui agora 2 swatches pra vocês verem bem a diferença. Esse daqui é o Moonbeam, esse daqui é o Hi-Beam, esse daqui é o Moonbeam, esse daqui é o Hi-Beam. Então, obviamente eles têm uma grande diferença no tom por baixo. Eu acho que, no geral, as branquinhas vão se dar melhor com o Hi-Beam e as morenas negras melhores com o Moonbeam, mas isso não quer dizer que você não possa misturar isso. O Hi-Beam fica lindo em negras de um fundo mais frio da pele, aquele ébano, que eu acho lindo.
Enquanto que se você tem um fundo de pele neutro, ou você é uma branquinha de fundo amarelado, e em orientais, o Moonbeam é lindo. Moonbeam é um iluminador bem pro dia e um High Beam bem pra noite. E aqui está o nosso estoque de swatches. Pode ver como o Positint ficou bem mais rosado aqui. Então, é essa a resenha dos 4. Meu favorito dos 4 é o Positint, com certeza, porque ele é perfeito pra mim como blush e como tom de lábios, perfeito mesmo. Mas eu não recomendo ele se você tem um tom de pele muito quente, ele não vai ficar muito natural nesses casos. Nesse caso eu recomendo o Benetint, que também é perfeito se você tem medo de batons vermelhos. E o Moonbeam e o High Beam depende do efeito que você quer e depende do seu tipo de pele, como eu já falei, dia, noite, enfim. Mas eu espero que a resenha tenha ajudado vocês em alguma coisa, que tenha sido útil. Muito obrigada por assistirem, por tudo. E tchau!